Shalom a todos, Boker Tov, eu sou a Sharon, você está no canal Nos Caminhos da Torá. E nós estamos nos Caminhos da Torá? Estamos sim. Hoje nós estamos aqui na Ética do Sinai, né? No livraço do Sr. Irving Bunim, Ensinamentos dos Sábios do Talmud, o tratado do Talmud do Pirkei Avot. Deixa eu dar uma ligada na luz aqui, vamos ver se melhora. A gente nunca sabe, né? Sempre no quase improviso. Fica uma coisa clarinha nos olhos, nos óculos, mas já vai melhorar. Como é que vocês estão no treinamento? No treinamento de Lashon Hara, de não fazer. No treinamento da ética do Sinai, de sermos éticos, sermos morais, sermos corretos, sermos decentes, para melhorar o quê? O entorno, não para melhorarmos nós mesmos, a consequência é o entorno. As máximas aqui dos grandes sábios do Talmud, os comentários do Sr. Irving Bunim, eles são simplesmente comentários para que nós entendamos o que os sábios disseram, e aqui o meu serviço é tentar trazer para os dias de hoje. Por isso é feita uma leitura literal, não é uma leitura inteira, integral, eu quis dizer, e depois nós interpretamos. Sempre lembrando que é nós que subimos nos ombros dos grandes sábios para enxergar mais longe. Então nós interpretamos, trazemos para os dias de hoje a interpretação que já aconteceu no passado, naquela época dos grandes sábios. Então aqui não há discussão, como dentro do Talmud, que é discussão o tempo todo. Eles estão sempre discutindo, pega uma ideia da Torá, um mandamento da Torá, porque ela é toda mandamento, né? A nossa receita de vida, traz para a prática, discutem lá dentro, algumas coisas então se transformam em alahá, na lei, outras em costumes e tudo mais. Nós sabemos como é. Aqui não é assim, não há discussões, simplesmente comentários do Sr. Irving Bunim sobre a Mishnah dos sábios. E hoje a Mishnah é do Rabi Hanina ben Dossa, e ele diz: todo aquele cujo temor de pecar precede sua sabedoria subsiste. Mas todo aquele cuja sabedoria precede seu temor de pecar, sua sabedoria não subsiste. Agora eu lembrei daquelas máximas da mãe da gente, não precisa ter medo, é só respeitar. Sabe, da mãe, pai, sei lá, de alguém que diz isso pra gente, alguém que é meio superior, assim, do que nós, na vida prática. Então a gente vai entender aqui, ó, aquele cujo temor de pecar, esse temor aqui não é respeito em pecar, mas também não é medo propriamente dito, é aquele temor, é aquilo que você teme, no sentido, eu respeito tanto este fato, como quando a gente diz eu respeito tanto Deus, que por isso eu o temo e porque eu o amo também. Então esse é aquele temor, você teme o pecado porque sabe das consequências, mas não unicamente por isso. Mas porque você sabe que aquilo ali não é o ideal. Então, quando você teme primeiro pecar, isso quando precede a sabedoria, quando vem antes, a sua sabedoria subsiste. Mas todo aquele cuja sabedoria precede o seu temor de pecar, sua sabedoria não subsiste. E nós vamos entender o que ele vai dizer. O texto é longo, prepare-se, peguem sua água, peguem seu suco, peguem o que vocês quiserem, porque nós vamos começar o vídeo. Vamos fazer agora uma bênção. E hoje, olha que uma corzinha estranha aqui, diferente, meio roxa, meio lilás, meio, não sei como é o nome. Acho que é Bordeaux. É um Gatorade. Vou fazer uma propaganda aqui do Gatorade. Não é um suco de uva, é um Gatorade. Está muito quente aqui e nós perdemos muitos sais minerais. Sabe que quando a gente sua muito, ou está quente mesmo, baixa a pressão, tem aquela tendência de achar, estou sem potássio, aí come um monte de bananas. De repente, eu estou sem sal, vai lá e come um sal. O sal dá uma levantadinha ali na pressão, mas o que nós perdemos quando nós suamos são praticamente todos os sais minerais. E esse aqui é um repositor, né, um repositor desses sais. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nireh bidvaro. E é delicioso e é de uva. E nós vamos agradecer aqui fazendo a bênção e agradecer a Hashem, como ele é bondoso, né? Mesmo que o atributo não seja dele, seja da sua ação. Quando ele incita, quando ele embute, será que é a palavra? Quando ele inclui na sabedoria do ser humano a tecnologia, a medicina,
né? As coisas que a gente descobre, né? Aquele ímpeto curioso e desbravador do ser humano faz com que nós, como seres humanos, conseguimos descobrir uma maneira líquida, esta aqui, de tomar sais minerais que nos faltam. Então vamos agradecer Deus por ter nos dado a medicina, vamos agradecer Deus por ter nos dado a química, a física, tudo mais. Eis aqui uma formulação clara e magnífica de um dos conceitos básicos do judaísmo. A sabedoria e o pensamento estão subordinados à vontade, tá? Olha bem, a sabedoria e o pensamento estão subordinados à vontade. E nós vamos ver se a gente concorda com isso, que está tão inextricavelmente ligada às emoções. Em consequência, a menos que uma pessoa se ache imbuída primeiro do temor de pecar e de um forte senso moral, sua sabedoria não pode por si mesma influenciar muito, não importa quão maravilhosamente desenvolvida ela possa estar, pois cedo ou tarde a mente e sua sabedoria se converterão em servidoras subservientes da racionalização dos desejos e exigências do ego e suas vontades. Este ego aqui é o ego personalidade, aquele ego de letra minúscula. Veja que ela está ligada à vontade, né? É isso que ele fala da sabedoria e o pensamento subordinado à vontade, mas está ligada às emoções. E aqui está o nosso eu não diria o teu ticum, porque a gente está corrigindo tudo aqui, mas aqui está, como eu gosto de dizer, aqui é que são elas, as emoções. Aqui nós nos perdemos. Aqui nós perdemos, inclusive, a própria sabedoria, né? Sabemos que quando a raiva entra, a raiva é uma emoção, uma reação emocional, nós perdemos a sabedoria. Então, vamos entender bem quando ele fala aqui, ó, maravilhosamente desenvolvidas, ela, não interessa quanto a sabedoria possa estar desenvolvida, mais cedo ou mais tarde, ela se converterá em servidora, né, essa sabedoria, subservientes da racionalização dos desejos e exigências do ego e suas vontades. O ego, que não é trabalhado, ele perde para as emoções. As vontades vencem, mas as vontades desse ego, né, dessa personificação das emoções que nos traem quase que o tempo todo. Então temos que, para ter sabedoria, temer o pecado antes, precede. Quando Abraão viajou à terra dos filisteus, como medida de autodefesa, ele escondeu o fato de que a bela Sará era sua esposa e disse, em vez disso, que ela era sua irmã. Então nós sabemos disso, né? Porque ela era muito bonita e tal. Embora os filisteus eram um povo bonito, muito bem vestido, muito vaidoso, não seria esse o grande problema, não seriam os filisteus com relação a Sará, mas ele teve problemas em outros lugares também, não é? E como autodefesa ele disse que ela era irmã. Mais tarde, Avimeleque, o rei dos filisteus, ficou magoado com Abraão ter suspeitado que seu povo fosse formado por pessoas que raptam as esposas dos outros. Uma vez que, de acordo com as 7 leis de Noé, olha que interessante, uma vez que, como as 7 leis de Noé, e aqui veio diretamente para nós, filhos de Noé, de acordo com as 7 leis de Noé, isto era um crime punível com a morte. Abraão disse, porque lembrem que aqui, ó, porque as 7 leis de Noé, e porque ele comenta, ele cita elas, porque aqui o povo em si, o povo na prática e a escrita não existia, né? Não existia o povo judeu ainda. Então, nós temos aqui um entendimento das leis de Noé que vieram antes. Talvez, Abraão disse, talvez não haja temor a Deus neste lugar e me matarão por causa da minha mulher. Então, olha o que ele pensou. Ele pensou que talvez não haja temor a Deus. Então, eles eram idólatras, né, os filisteus. Se eles eram idólatras, eles não amavam ao Deus de Israel, né? Eles nem conheciam o Deus de Israel. Então, se você não ama, você não teme. E se não há temor, por certo, eles poderiam fazer alguma coisa, raptar, ficar com a Sará e matar Abraão, por exemplo, né? Com isto, ele quis dizer que é claro que eles têm uma lei que proíbe roubar a mulher de um homem.
Mas onde não há temor a Deus, nenhuma sabedoria ou conhecimento abstrato da lei é suficiente para sobrepujar a inclinação para o mal. Eu vou ler de novo e vamos pegar bem essa palavra abstrato que diz aqui. Mas onde não há temor a Deus, então imagine um lugar onde não há temor a Deus, nenhuma sabedoria ou conhecimento abstrato da lei é suficiente para sobrepujar a inclinação para o mal. Precisa ter mais do que isso, precisa ter temor a Deus, não é? Para não sucumbir, para não sobrepujar, como ele disse, de submeter, né, a sabedoria aos desejos, ao Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Você provavelmente encontrará algum meio de se livrar de mim, e daí nenhuma lei impedirá que você se case com a bela viúva de Abraão. Quer dizer, se ele não teme coisa nenhuma, ele pensou, né, o rei dos filisteus, se ele não tem temor a coisa nenhuma, ele vai, mesmo que eles tenham uma lei de não raptar as esposas dos outros, ele vai me matar, e aí ela vai estar sozinha, viúva, e aí ele vai, por certo, se casar com ela, e teve medo, disse que ela era irmã. Onde, não sei se ele teve medo ou se ele teve aqui uma responsabilidade muito grande, né? Ele teve, enfim. Onde o temor de pecar não vem antes da sabedoria, servindo para ela de base, a sabedoria não perdura. Se você não teme a Deus, se nós não tememos a Deus, e somos assim de certa maneira sábios, ou até intelectualmente falando, nós temos a tendência a achar que nem precisamos dele, que nada vem dele exatamente, ou nem tudo venha dele. Então, por certo, essa sabedoria acaba caindo por terra, porque nós acabamos achando que tudo vem de nós, né? E não foi o que Abraão fez aqui. Então, eu vou ler aqui novamente. Onde o temor de pecar não vem antes da sabedoria, servindo como base, a base da sabedoria. Quem é sábio teme, né? Nós sabemos disso, né? Quem tem inteligência tem medo. O medo aqui como temor. A sabedoria não perdura. Pois é. Tente convencer-me de que este dinheiro realmente pertence ao meu semelhante. Aqui ele vai explicar isso como uma frase explicativa análoga. Considere um homem que jure nunca tocar num só centavo do que pertence ao seu semelhante. Logo em seguida, pode acrescentar a frase que eu disse no começo. Tente convencer-me de que este dinheiro realmente pertence ao meu semelhante. Tente me convencer e aí eu devolvo ou aí eu não mexo neste dinheiro, não é? Não vai tocar num centavo sequer do outro. A sabedoria e a razão servirão a qualquer amo com a mesma lealdade. Olha só, a sabedoria e a razão servirão a qualquer amo com a mesma lealdade. É a vontade e o caráter da pessoa que formam o núcleo de valores em cujo âmbito a razão deve operar. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, sabe quando alguma coisa, de repente alguma coisa muito séria, é muito louca mesmo, ou algum crime, alguma coisa assim que você fica, né, e se espanta com aquilo, que nós nos espantamos e a gente vai ver quem fez, né, quem cometeu aquele crime, aquela coisa, e você diz assim, mas ele é um ótimo médico, mas ele é um excelente advogado, mas ele é um engenheiro de renome. Não é possível. Aqui fica muito claro que alhos não se confundem com bugalhos realmente. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Você precisa ter o caráter, você precisa ter esse entendimento moral, né? Moral e ético dentro de nós, dentro de você. Pouco importa se você é um bom profissional, se é um sábio disso ou daquilo. Nós já vimos na história, contamos aqui aquela história mesmo sobre o sábio que era muito grandão de Torá dentro da escola, dentro da Yeshivá, e de repente nas férias o aluno vê ele fazendo aqueles atos totalmente proibidos, sexualmente proibidos inclusive, isso está citado, e de repente ele diz, mas como assim, como que o senhor está agindo assim? Eu estou de férias. Nós não tiramos férias de Deus, assim como nós não tiramos férias do caráter que nós formamos na nossa vida. Uma vez estabelecido nossa moral, né, nós já estamos elevados, então nós não vamos fazer isso. Então
Então, nem sempre aquele que te parece muito sábio, ou que é mesmo, ele é moral. Então, é a vontade e o caráter da pessoa que formam o núcleo de valores em cujo âmbito a razão deve operar. A razão vai operar onde já existe este caráter, né? Esta moral formada. Que delícia que é isso aqui. Sabemos a partir das Sagradas Escrituras e da tradição como Shlomo errou em seu modo de pensar sobre a lei da Torá que proibia um rei de ter muitas esposas. Lembram? Shlomo Amelech, David, deixou tudo pronto para ele, né? Para a continuação do templo, todas as coordenadas, deixou o reinado para ele, deu conselhos, que ele colocasse Deus sempre acima de tudo. Eles tinham os pergaminhos, eles tinham a lei, eles tinham aquele entendimento de que não junte, não acumule muita prata, não tenha muitas mulheres ou tenha uma só, que foi o que aconteceu depois, né, com lei rabínica, porque você vai se perder no meio do caminho. Então ele vai citar aqui: Salomão errou em seu modo de pensar sobre a lei da Torá, que proibia um rei de ter muitas esposas. Ela proíbe o rei de ter muitas esposas, e Salomão teve. A história conta que ele teve 900 e poucas mulheres. Não vamos entrar nesse detalhe. Uma vez que a Torá apresenta o motivo para a proibição, Salomão estava confiante de que, com sua sabedoria superior, o motivo não se aplicava ao seu caso. Aqui ele foi burro, com todo respeito ao rei Salomão. Ele não foi inteligente, não é mesmo? Ele não foi sábio, porque ele achou que a sua sabedoria, para ele, isso não servia, serve para todos. Todos, em absoluto, somos e viemos da mesma coisa, da grande coisa. Nós viemos de Hashem. Todos somos filhos de Hashem. O Shlomo também, então as leis, por certo, servem para ele também. Embora seja considerado dentro do judaísmo o homem mais sábio que existiu. Mesmo assim. Ou melhor, vamos aqui ser ousada e dizer o seguinte: muito mais ainda ele que era sábio. Quanto mais sábia a pessoa é, mais responsabilidade ela deve ter. Mas ela é cobrada? Acredita-se isso. E não vai tirar uma folga da Torá, para mim não vale. Agora estou de férias, não vou ler a Torá. Não vou estudar, não vou fazer as preces e não vou abençoar o alimento, ninguém está vendo. Não existe férias disso. Bom, Salomão estava confiante, eu tenho que ler os pedacinhos de novo porque me perco, né? Estava confiante de que, com sua sabedoria superior, o motivo não se aplicava ao seu caso. O motivo é se perder, né? E ele conseguiria certamente resistir ou sobrepujar as consequências previstas. Ninguém, não é ninguém que eu conheça. Vamos falar aqui de química, física, matemática e tudo mais. Ninguém nesta face da Terra ou em qualquer outro lugar pode, pode evitar as consequências, mas não pode fazer com que as consequências não aconteçam. Porque isto é não somente religioso, isto é física. Sim, se você jogar a bolinha na parede, ela vai ricochetear. Sim, toda ação tem uma reação e uma consequência. Ele não poderia mudar essa consequência. Isto está além do nosso entendimento, do dele também. No entanto, a sabedoria de Shlomo não permaneceu ao seu lado, neste caso. Os resultados malignos previstos pela Torá o atingiram em cheio. O temor ao pecado não veio em primeiro lugar e a sabedoria se extraviou quando ele se engrandeceu. Ele não temeu o pecado e achou que a sua sabedoria vinha diante, né, precedia ao pecado. Aconteceu o que? A mesma coisa que acontece com a raiva que perde a sabedoria. Aqui ela se extraviou. Se extraviou e Shlomo teve que colher as consequências dos seus atos. O propósito essencial da mitzvah de tzitzit, ai que delícia! Esotericamente, milhões e milhões de entendimentos. Vamos falar de Kabbalah, vamos nos aprofundar, vamos isso, fica tão bonito, atrai tanta gente, todo mundo gosta, parari, parará. Mas no bojo, a grosso modo, literalmente, é para que olhe para o tzitzit e se lembre dos desejos sexuais e dele se afaste. O tzitzit é muito mais, é tão prático, ele é muito mais literal
do que esotérico, se você quiser que funcione, se você quiser entender isso, né? Então as pessoas às vezes pensam, mas e por que a mulher não usa o tzitzit? Porque contam os nossos sábios que as mulheres, nós mulheres, temos uma espiritualidade, que o espírito não muda, mas a alma, temos um entendimento espiritual maior, mais aflorado, mais refinado. Os desejos sexuais de uma mulher, desde que ela seja saudável, a não ser que ela tenha algum problema na cabeça, ele é diferente dos desejos masculinos. Então eles precisam do tzitzit por isso. Não precisamos entrar no pomar para compreender que olhou para aquilo, puxando para baixo ali os fiozinhos, olhou, lembrou. Olhou, lembrou. Olhou aquele doce maravilhoso, pega ali o seu examezinho de diabetes que está lá em cima, olhou, temeu, não come o doce. É uma mitzvah prática e eficaz, porque vai te lembrar o tempo todo, né? As franjas dos 4 cantos das roupas. A de nos manter atentos ao nosso compromisso com o Todo-Poderoso e reforçar nossa consciência de sua significativa presença. Ao ordenar-nos observar este preceito do Tzitzit, a Torá explica: e serão para vós por franjas, e as vereis e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, e os cumprireis, e não errareis, vos deixando seduzir por pensamentos de vosso coração e por atração de vossos olhos. Então vai lembrar de todos os mandamentos, mas principalmente daqueles que os olhos veem e o coração aí deseja. Por isso ele coloca entre parênteses pensamento de. Quando vem da frase, e não errareis vos deixando seduzir por pensamentos de. Pensamentos de luxúria, pensamentos errôneos, pensamentos de falcatrua mesmo, pensamentos de passar a perna no outro, pensamentos de idolatria, pensamentos de impureza, pensamentos de toda a ordem dentro de todos os mandamentos. No caso do judeu, 613 mandamentos. Quem sabe lembramos nós que somos mulheres, e eu aqui, não usamos o tzitzit, isso tem que estar grudado dentro da cabeça mais ainda, não é? Mais ainda, embora o nosso desejo seja diferente e a nossa conduta seja, na maioria das vezes, com relação aos outros âmbitos, dentro do judaísmo e dentro das leis de Noah e dentro de uma conduta reta mesmo, sejam maiores, sejam mais fáceis, sejam mais genuínas do que no homem. Porque não sabemos exatamente, pode ter alguma coisa hormonal a ver com isso, mas não é o caso aqui de estudarmos isso. O olho informa o que vê, entenderam? Estou lá eu com o tzitzit, sou um judeu. O olho informa o que vê. E o coração responde ao desejo. Aí foi tudo. Foi o boi, as cordas, foi tudo. A menos que o temor a Deus atue como freio. Olhou o tzitzit, percebeu a mitzvah prática, cumpriu, lembrou, temeu, lembrou do temor a Deus. A menos que o temor a Deus atue como freio, todo o intelecto e toda a capacidade de explicação e justificação racional serão utilizados para demonstrar que o objeto de desejo é bom para você, para a sua saúde e que está de acordo com o resto da humanidade, etc. Neste ponto, necessitamos do tzitzit, pois os nossos sábios dizem: o fio azul no tzitzit nos recorda o oceano, e o oceano nos recorda os céus, e os céus nos recordam Deus. Se pudermos desenvolver dentro de nós o temor reverente pelo Eterno e sua presença, estaremos em condições de controlar os nossos corações e mentes, em vez de sermos por eles controlados. Até que o homem, que é homem e mulher, se transforme, chegue ao nível de tzadik, ao nível ao nível não só de ser um justo, mas um nível de sapiência mesmo, de sabedoria mesmo. Ele vai precisar, e esse é o nosso caso, nós vamos precisar nos chamar a atenção o tempo todo, vigiar 24 horas por dia, uma vida inteira ou talvez muitas vidas, para chegar nesse nível, né? De não sermos controlados por aquilo
que o coração desejou, porque os olhos viram e informaram o que estavam vendo. E aí você sentiu o desejo de ter ou fazer. A palavra sabedoria no sentido usado pela mitzvah, pela Mishnah, me desculpem, abarca todo o conhecimento organizado e todo o domínio da ciência. Tornou-se quase um truísmo que os enormes avanços da ciência e da tecnologia modernas se converterão em maldição ou em bênção, segundo o uso de que fizer deles. Se o temor ao eterno ou o temor ao pecado prevalecerem no coração dos homens, estaremos no limiar de uma verdadeira era dourada para a humanidade. Mas, em vez disso, apenas aspirações ilimitadas e ânsia pelo poder regerem o que fazermos, então nossa sabedoria e ciência não perdurarão muito, pois nossa jactante civilização certamente se autodestruirá e levará o mundo junto com ela. Este livro é de 1960 e poucos. Mesmo sendo moderno, é antigo. Mas olha o que nós temos hoje. Nós temos isso aqui que nós estamos fazendo. Nós temos o YouTube. Nós temos as redes sociais. Nós temos informação que não para mais. É informação de tudo que é lado. Nós temos fake news. Nós temos não fake news. Nós quase nem sabemos mais escolher realmente qual é a maçã que está podre e qual é que não está. Então, nós tivemos a bomba, não tivemos a bomba atômica? Então, aqui ele explica algo que é muito de hoje. Muito de hoje. E em vários vídeos aqui eu pude abordar isso de tão pujante que é esse assunto. Por quê? Porque nós temos ali a IA, por exemplo, nós temos a inteligência artificial a nosso favor, mas nós temos ela contra nós também, vai depender do nosso uso. Nós temos as redes sociais como vínculos de amizade, pessoas que nós podemos falar que estão lá longe, amigos que nós não vemos, saber sobre coisas, frases bonitas, saber quando vai sair um vídeo. Temos as redes sociais, rede social, né? Uma rede onde você socializa, que pode ser para o nosso bem, pode ser para o nosso mal. Antes de tudo isso acontecer, na época aqui do senhor Irving Bonin, já tinha a televisão. Então nós já tínhamos aquele meio de comunicação mais famoso, mais importante, o mais importante de todos que já teve. Porque quando teve o rádio, as pessoas escutavam, mas quando a televisão entrou na vida do ser humano, ele pôde escutar com as orelhas e pôde ver. Então, os olhos puderam informar aquilo que ele estava escutando. Nós começamos a enxergar, a ver. Então, aquilo ficou tão verdadeiro, tão parte da nossa vida, né? A televisão fez tão parte, faz, né, em alguns lugares, em algumas casas, hoje já nem tanto, por conta por conta da tecnologia mesmo, por conta dos PCs, por conta da internet e tudo mais, mas ela fez parte da família, do ser humano, não é do brasileiro só, não pense, do ser humano de uma maneira geral, entrando na sua casa, nos horários do seu almoço, nos horários do seu jantar, nos horários que não era para ela estar ali, ela era mais um ente da família, a televisão. E quanto bem ela fez? Muito. E quanto mal ela fez? A televisão é a mãe de tudo isso que está aí agora. Ela veio antes, né? Então, pode ser para o bem, pode ser para o mal. A bomba foi uma descoberta, mas não era para virar uma bomba e para explodir as pessoas. O ser humano está por trás de tudo. Então, com o IA ou sem IA, é você que vai colocar os dados lá dentro do seu chat GPT, seja lá o que for. É você que vai colocar, somos nós que colocamos dentro os dados. O banco de dados estuda e te responde. E aí fica sabendo sobre você. Até onde isso vai, não sabemos. Então vamos utilizar aquilo que é bom, aquilo que ela pode nos ajudar. Até porque a gente não tem cacife o suficiente para controlar, que como diz, ao invés de sermos controlados por eles. Nós não temos, nós somos desejosos mesmo. Nós deveríamos ter tzitzit, talvez Deus tivesse realmente, olha, eu vou botar dúvida no que Deus fez. Colocado tzitzit em mulher também em todo mundo e eterno pendurado em outros lugares para que a gente nunca esquecesse mesmo. O tempo inteiro, porque estamos sempre ali, no fio da navalha, na corda bamba para cair para o lado oposto. Certa vez, ouviu o Rabino Moshe Stoll, um dos grandes eruditos do nosso tempo, do tempo do Sr. Irving Bonin, aplicar uma introspecção à educação dos nossos filhos.
O temor ao pecado deve preceder a sabedoria. Uma consciência elementar de Deus deve preceder o conhecimento do judaísmo. Tem que entender Deus um pouco, ter essa para depois, né? Ele exortou os pais judeus a utilizarem os anos pré-escolares enquanto os filhos se encontram no lar para infundir-lhes Irat Shamayim, o temor aos céus. Quando as crianças ingressarem na Yeshivá para iniciar sua escolarização, já deverão estar familiarizados com Deus, ante quem pronunciamos as bênçãos, recitamos a prece matinal Modéani, ou Modani para nós mulheres, e observamos o Shabat. Deve-se inculcar na criança a noção de que este mundo é de Deus e ter alguma noção rudimentar do que é certo e do que é errado antes de começar os estudos na sala de aula. De fato, se uma criança não tiver este preparo e se seu coração e mente, jovens, não tiverem sido cultivados e moldados deste modo, será difícil para o professor da Yeshivá fazê-lo apreciar o significado de seus ensinamentos. Sem o temor ao pecado como base primeira, o conhecimento e a sabedoria não perdurarão. Olha que coisa mais maravilhosa para nós, Bnei Noah, que foi ler esse pedacinho. Então você está lá com seu filho, Bnei Noah, né? Estou muito novo, ele tem lá seus 5 anos. Você resolveu ontem, ele já tinha 5 anos. Agora eu quero ser realmente Bnei Noah, assumir completamente o monoteísmo, seguir o judaísmo mesmo sem ser judeu. Então muitas coisas vão ter que mudar ali. Talvez você tenha vindo de uma religião, talvez você já tenha feito uma festa com o Papai Noel, por exemplo, para esta criança. Talvez você já tenha... Entende como foi importante aqui? Vamos dar um conhecimento que tudo é de Deus e tudo vem dele. Mostrar esse ser. Não precisa antropomorfizar, né? O velhinho sentado na cadeira, não precisa e nem deve para a criança, mas simplesmente que algo muito grandioso nos colocou aqui. Quando você ensina a criança a fazer o Modani, agradecer que ela recebeu a sua alma, ela acordou, ela está viva e existe algo, existe alguém, explique como você achar melhor, que faz com que você acorde todos os dias e este é Deus. Dê essas ideias, cumpra o Shabat, né? Dentro do mundo Bnei Noah, até onde você puder, né? Cumprir o Shabat, ensinar que esse é um dia de louvor para a criança antes que ela vá para a escola, já é um meio caminho andado, porque ela vai temer o pecado antes de ter a sabedoria. Então ela vai para a escola, no caso do judeu vai para Yeshivá, vai aprender as matérias, vai aprender as coisas, vai começar a estudar mesmo a Torá e todo o resto, mas ela já tem um entendimento, né? Dentro da cabecinha dela, ela já sabe quem é Deus, às vezes sabe mais do que nós. Olha que coisa boa, vamos ensinar isso para os filhos antes de saber que 1 mais 1 é 5,5, nós precisamos ensinar o que, o quem, onde está, por que está e tudo mais. Deus, de uma maneira infantil. Sim, este é o momento que podemos fazer isso, depois não. Porque depois está tudo dominado, daí já era, é bem difícil, nós estamos vendo como é difícil nós mesmos, né? É claro que a nossa Mishnah não está definitivamente dizendo que o temor ao pecado deve vir primeiro na ordem cronológica, mas sim em importância. Foi bem bom ler isso aqui agora para corrigir aqui o que eu acabei de falar, para vocês não entenderem errado. A própria escritura não tem uma cronologia que a gente compreenda muito bem. Começa em Gênesis, temos que entrar no pomar muitas vezes, estarmos de barriga cheia de Torá, entrarmos no pomar e de lá sairmos zonzo. Por quê? Porque lá já começa a nos mostrar que a cronologia é algo limitante para nós seres humanos, não para Deus. Deus não tem tempo, determinou tempo é para nós aqui nos entendermos, né? Então, esse temor ao pecado não diz respeito à cronologia, como eu disse ali, ficou parecendo, né? Tem que ser antes. Não, mas é importância. Valor, é como preço e valor. O que tem mais valor? Você fazer o Mudani ou simplesmente você não fazer porque eu acordei, porque eu fui rápido fazer não sei o que e depois eu vou... Não. Qual é a importância? Que importância tem o Shabat? Então é graus de importância que faz a gente entender que o temor ao pecado vem antes. Tema não cumprir o Shabat. Aí sim, ele precede a sabedoria. É nesse sentido, em termos de importância.
Para propiciar uma educação sólida com este objetivo, será preciso dar antes um conhecimento ou informações básicas sobre como servir ao Todo-Poderoso. O Shabat é maravilhoso para isso. E as preces. E agir de acordo, pois, como Hillel diz, sabiamente o inculto não teme o pecado. Ao menos no começo, uma certa sabedoria é necessária para se adquirir o temor ao pecado, e ambos são necessários para podermos viver em graça diante do Eterno. Mas o primeiro é fundamental para constituir a base da fé religiosa. Quando Hillel diz isso, o inculto não teme o pecado, me fez lembrar uma frase corriqueira e triste, porque escutamos até hoje. Que quanto mais ignorante a pessoa é, mais feliz ela é. Que tristeza, né? Que tristeza nós apostarmos numa felicidade ignorante, não é? Que pobreza nós termos uma fé cega, no sentido de nem sabemos o que estamos fazendo, simplesmente temos fé. A fé deve ser cega por ser lógica. É a lógica que tem que vir antes. Então, quando ele diz o inculto não teme o pecado, o ignorante é feliz. É quase a mesma coisa. E que felicidade é essa? Ela é duradoura ou ela é temporária? Durou a vida inteira, eu conheci a pessoa, ele era um ignorante, nasceu e morreu bem feliz da vida. Será que eu preciso decifrar isso que eu disse? Ou será que a gente consegue compreender que o estudo da Torá é importante? Que sair da ignorância em todos os sentidos é a melhor forma de nós sabermos, a melhor forma de nós sermos felizes. O mal da humanidade é a ignorância. A ignorância em todos os âmbitos. Então, o inculto não teme o pecado. Sim, né? O ignorante fica rindo à toa. Esse é aquele que ri, não é aquele que sorri. Esse é o bobo alegre. O Talmud relata que 4 entraram no pomar. Olha só, vai falar do pomar. Das especulações místicas e metafísicas, para obter o conhecimento esotérico. E continua. Benazai ficou contemplando e morreu. Eu sei que vocês já sabem essa história, mas vamos lá de novo. Benzomá fez o mesmo e enlouqueceu. Asher Elisha ben Abuyá cortou as plantas jovens e tenras e se tornou um herege e hostil para com sua própria fé. E o Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Mas aí nós estamos falando de Rabi Akiva, completo, inteiro, aquele que morreu com o Shema na sua boca. Por que somente o Rabi Akiva pôde resistir a esses deslumbrantes ensinamentos? Por meio de que virtude ou poder, nem sua mente, nem sua profunda fé foram afetadas adversamente pelo brilho desconcertante do esplendor místico? A resposta se encontra na própria passagem. O Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Shalom. Shalom, esse é um shalom mesmo, né? Por ter entrado em paz com uma base de piedade e reverência inalteráveis como uma rocha e com intenções originais, puras e saudáveis, pôde sair em paz, com sua fé inabalada e intacta. Sabe quando diz, mantenha suas, em Kohelet, né, as suas roupas limpas, as suas roupas brancas. Essa limpeza não é aquela do sabão em pó, do alvejante. É suas roupas. Isso, quando a gente fala de alma, é o nosso corpo. Mantenha a sua vestimenta pura, não é? Você guarda um tesouro dentro de si. Por extensão, o estudo da ciência e da filosofia pode acabar sendo benéfico sempre que seja encarado como um sentimento de temor ao eterno e ao pecado. Se você entrar Bechalom, né, com paz interior, com uma personalidade total e integrada, pode ter a esperança de emergir com suas crenças e convicções inteiras e sem danos. De fato, pode até aprofundar sua cognição e consciência religiosa. Se estiver familiarizado com o hino En Keloheno, que cantamos perto do encerramento do serviço de Musaf no Shabat e dias festivos, pode ter percebido algo estranho na sequência. A primeira estrofe diz, prestem atenção: não há ninguém como o nosso Deus. A segunda expressa
quem é como nosso Deus? E a terceira começa por daremos graças ao nosso Deus. Logicamente, o hino deveria começar perguntando quem é como nosso Deus. E continua com a resposta: não há ninguém como nosso Deus. Dizem alguns que originalmente era esta a sequência, mas o hino foi reordenado para que as iniciais hebraicas de cada estrofe formassem juntas a palavra amém, né? Amém, a concordância, o realmente que seja desta maneira. Em sua forma presente, esta sequência sugere um pensamento pertinente à nossa discussão. Ele não está falando isso por nada. É permissível fazer perguntas tais como: quem é nosso Deus? E entregar-se à indagação filosófica, mas apenas se, antes disso, você declarar com fé que não há ninguém como o Deus. Somente se o seu temor ao pecado estiver presente, sólido e seguro, como um fundamento que precede a sua sabedoria. Quer dizer, quando coloca ali quem é como ele, é quem? Você está perguntando, mas quando você diz que não há como ele, você já sabe quem é ele. Você já está adiante dos seus princípios de fé mesmo. Não há como ele. Então quem é ele? É este de que não existe outro como ele. No livro dos Provérbios, em Mishlei, o rei Salomão acrescenta outra ideia a este princípio básico. O começo da sabedoria é o temor ao eterno. A sabedoria e o conhecimento da ciência podem explicar muitos dos fenômenos atuais. Pode formular leis de probabilidade a respeito das relações constantes entre determinados fenômenos, mas uma sabedoria deste tipo é de pouca utilidade quando tentamos determinar as origens. Sabe quando a gente vai até não poder mais e chega naquele momento que a gente não compreende mais? Principalmente a Deus mesmo. Nós queremos saber Deus e chegamos no momento que ali já não dá mais. Essas são as origens. Ao perguntar sobre a origem das coisas e a respeito do início da vida, até mesmo do início do átomo de hidrogênio, a ciência é cega e impotente. Ele está em 1960, mais ou menos. Então, aqui, quando ele diz até mesmo o início do átomo de hidrogênio, ele está. Algumas coisas foram descobertas depois disso, muitas. Mas existe um início do início do início? Que não. Que não. Nem a ciência, nem a filosofia conseguem responder a seguinte pergunta: por que existe algo em vez do nada? Nem adianta dar à ciência mais tempo para descobrir a resposta, pois lhe faltam até mesmo as ferramentas para fazê-lo. Perguntas relativas aos começos e às origens e aos finais estão, por princípio, fora da competência e alcance da ciência. Para determinar esses pressupostos e princípios fundamentais e a fim de encontrar a essência para resolver questões de valor, precisamos nos voltar para os domínios da religião e para o mundo da fé. O começo da sabedoria é o temor a Deus. Primeiro, devemos saber que no princípio Deus criou o céu e a terra. Claro que nós não vamos aprofundar nisso de jeito nenhum, porque tem aqui novamente milhões de interpretações e milhões de sábios, inclusive de cientistas que concordam com a criação ex nihilo, e cientistas que não concordam, a maioria, aqueles que entendem que este começo é de um ciclo e não o começo de tudo, mas aqueles, o religioso que já compreendeu que talvez, quem sabe, Deus esteja repetindo coisas, então tudo no princípio e tudo mais aconteceu, mas este princípio não é a primeira vez do princípio, o princípio não é a primeira vez e já aconteceu isso muitas vezes. Então, aqui, quando ele toca na ciência, nós vemos uma ciência de um lado e a religião de outro, não é? E aí nós entendemos que quando a ciência diz o átomo tem dentro, é divisível, não é indivisível como achávamos, então agora já sabemos que ele é divisível, já sabemos que tem os quarks, já sabemos que tem a força forte, a força fraca, já sabemos tudo isso. Já sabemos hoje em dia até que tem uma partícula que talvez ela exista, né, que se chama graviton, que seria da gravidade e tudo mais, que precisam de experimentos,
Mas muitas teorias, teorias e teorias. Todas essas coisas são descobertas, mas ainda não se conseguiu descobrir de onde vêm as descobertas. Do que é feito o átomo, já sabemos, mas do que é feito aquilo que é feito o átomo, do que é feito, entende? Quando ele fala das origens, quando ele fala dos começos e quando ele fala dos fins. Este é o momento de pararmos. Este é o momento onde a ciência deve se unir com a religião e entender que nós precisamos temer a Deus, temer o Criador disso tudo, antes de termos a sabedoria propriamente dita. Agora vamos remangar as mangas e vamos ao trabalho. Religião e ciência devem se unir. Olha só que simples, não é? Unir. Pensam, falam das mesmas coisas, pensam praticamente as mesmas coisas, respondem tudo contrário uma da outra, é praticamente um Talmud moderno. À luz deste grande e transcendente princípio do judaísmo, o qual a nossa Mishnah declara tão vividamente, temos um diagnóstico preciso e notável das enfermidades da nossa sociedade atual. Os avanços sem precedentes da ciência e da tecnologia não foram acompanhados por um desenvolvimento correspondente na ciência religiosa e moral do ser humano. Lembrem que é 1960 e poucos. A sabedoria e o conhecimento científico simplesmente permitiram a fabricação de armas novas, infinitamente mais devastadoras do que quaisquer outras conhecidas anteriormente, a serem usadas em sua luta para satisfazer suas cobiças mais selvagens e sem restrições morais, como moderadores. Imagina se o Sr. Ibn Bunim estivesse vivo agora. O que será que ele escreveria? O que será que ele estaria pensando, né? Ter vivido aquela época e estar vivo até agora. Como seria? Né? Vendo os computadores, armas de fogo, já não sei mais nem se é a pior das coisas. Tem coisa que está amedrontando até o que produz as próprias armas. Nós temos as doenças, nós já nem sabemos se elas são feitas, se os animais é que estão com problemas, se são feitas em laboratório. Nós nos perdemos no meio de campo e faz muito tempo. No Mishnah existe uma passagem fascinante que, em certo sentido, antecipa todas as teorias básicas da interpretação da história. Em nenhuma parte da Bíblia expõe explicitamente as causas precisas que levaram Caim a assassinar seu irmão Hevel. Pouco antes do crime, as Sagradas Escrituras relatam como o Todo-Poderoso aceitou a oferenda de Hevel e recusou a de Caim. Em geral, sabem disso, né? Ele aceitou a de Hevel, de Abel, e recusou a de Caim. Em geral, supõe-se que foi a inveja que impeliu Caim a cometer o crime, mas uma leitura mais atenta do texto sugere que uma disputa específica deu início ao assassinato. No Midrash, os sábios oferecem diferentes versões para a natureza da rixa. Uma delas é que Caim e Hevel concordaram em dividir o mundo entre eles. Caim seria proprietário da terra, enquanto Hevel tomaria posse dos bens móveis. Em seguida, Caim reclamou a Hevel: estás pisando em meu terreno. Isso é Midrash, tá? Estás pisando no meu terreno. Ao que Hevel retrucou: Abel, a roupa que estás usando me pertence. E começaram a gritar: sai do meu terreno. E o outro disse: dispa-te. E este profundo desacordo sobre a riqueza do mundo acabou conduzindo ao derramamento de sangue. Interessante, né? Um Midrash muito interessante. Muito interessante. Algo, não é analogia aqui, algo muito lúdico, vamos dizer assim, né? Uma história enfeitada que nos diz quem sabe, quando simplesmente a história conta que matou e tudo mais, existem umas lacunas ali, quando a gente vai ler aquele momento, né, e gritou, quem sabe eles estavam brigando, dizendo, nós vamos dividir, a terra é minha, as coisas móveis são tuas, proprietário e você, imóvel, né, e imóvel. E aí, quando um pisou na terra do outro, sai daí, porque você está pisando na minha terra, e outro, então tire sua roupa, porque essa roupa é minha. E começaram por aí. Quem sabe não tenha sido somente pela oferenda. São ideias do Midrash que nos faz trazer realmente para os dias de hoje. Onde está o temor a Deus? Onde está o que é feito pelo homem? Até onde é o nosso limite? E ele é bem rapidinho. A gente começa e já está limitado.
Onde está o não ilimitado que é Deus, que é quem põe na nossa mesa, que é quem nos dá a tal da terra e nos veste. Outra visão defende que Caim e Hevel dividiram tudo por igual, olha só, entre eles tanto a terra como a propriedade imóvel, mas discordaram quanto à futura localização do templo sagrado. Caim queria que ficasse na sua terra, ao passo que Hevel desejava que fosse na dele. Como não puderam chegar a um acordo, Caim, encolerizado, matou seu irmão. Como que uma pessoa discute por causa de onde que vão construir o templo ou não vão construir, mesmo sendo Midrash? Essas brigas que nós vemos na política e nas famílias. Discussões que levam à morte, que levam a assassinato. O que é que faltou aí? Temor a Deus. Temor a Deus, porque quem sumiu daí, quem se extraviou, como lá na história de Shlomo, foi a sabedoria. Aqui ninguém é sábio, aqui todo mundo foi muito burro. Novamente, com respeito ao burro, mas aqui todo mundo foi muito ignorante. Por quê? Porque a raiva subiu. A raiva, eles brigaram, eles disputaram. Grande problema, mais um grande problema que nós temos que trabalhar na nossa vida. E nós estamos fazendo aqui um trabalho sobre isso. A disputa. Quando você disputa, isso perde toda a... Não é disputa de esporte. Você dispute com o seu irmão, você dispute com o seu colega, você fica na disputa. Eu tenho razão, eu sou melhor, eu faço, é meu. Dá no que? Dá ruim, da morte e deu assassinato. Caim matou Abel. Bom, cada uma dessas versões estabelece um princípio de motivação mediante o qual podem ser interpretadas as ações dos indivíduos e inclusive das nações. Sim, porque disputam, né? Disputam quem é que é o Deus de quem. Disputam quem é que é a terra não sei de quem. Disputam que a herança é de quem. Disputam quem estava antes. Disputam quem chegou depois. Disputam absolutamente tudo. Então é dentro de casa e é nas nações. Nós somos o microcosmo, né? Mas nós também somos o stricto sensu dentro do direito. O pequenininho, o núcleozinho. E nós estamos dentro de um lato sensu. Então o que nós fazemos dentro de casa repercute nas nações. O primeiro enfoque é econômico. Por extensão, implicaria numa interpretação econômica da história. Os acontecimentos mundiais, as guerras e os movimentos sociais são causados pelos desejos, necessidades ou impulsos materialistas. Aqui ele vai falar um nome que eu não gosto muito deste nome, mas não porque ele não tivesse escrito ou sido um grande pensador, mas porque as pessoas leram Karl Marx e não entenderam. E tentaram transformar o mundo, e continuam tentando hoje, talvez mais do que nunca, num comunismo, com pseudonome de socialismo. Isto não existe mais. Não existe socialismo, existe comunismo. Infelizmente, essas palavras estão sendo ditas aqui no YouTube. Tomara que não cortem. Então, ele vai dizer: Karl Marx popularizou este ponto de vista com seu materialismo dialético de discutir, até o ponto em que este é associado ao seu nome no mundo todo. Nos Estados Unidos, Charles Beard aplicou este princípio na sua interpretação econômica da Constituição estadunidense. E é interessante observar que a palavra hebraica para guerra, milhamá, tem a mesma raiz que lehem, que pão. E a palavra para faca, que é ma'ahelet, se origina da mesma raiz que a palavra ahol, que é comer. Estes exemplos sugerem uma percepção antiga de que, com frequência, se não sempre, a guerra tem uma base econômica, na qual os desejos materiais conduzem à agressão e à conquista. Se confundiram tudo com relação a esta pessoa que foi falada lá em cima, confundiram tudo, não estudaram o assunto, assim como não estudaram a The Bible, e saíram proliferando religiões a torta e a direito, e saíram proliferando coisas políticas erroneamente. Confundiram a palavra igualdade com realmente como é que é equidade. Equidade é uma coisa, igualdade é outra. Confundiram tudo. Essas pessoas estão... Tem gente que está se revoltando dentro do caixão por conta disso. Esse deve ser um pensador. Porque é um horror. Eu não posso nem ouvir o nome dele, que me dá até raiva. E fico sem sabedoria. Mas ele tem culpa? Não, as pessoas leram, mas não entenderam. Será que ele levantava a bandeira do Robin Hood?
Tire de um para dar para os outros. Será que isso é justiça? Quando que isso foi justiça? Arrancar do mais rico para dar para o mais pobre. Isto é justo? Para quem? Onde está o equilíbrio disso? Já falei para vocês aqui daquele meme, vou falar de novo lá, não é meme o nome daquilo. Eu também não sou muito moderna. O negócio do meme não é. Vi uma vez lá, sei lá que mídia lá, aquela foto, aquele desenho, aquela animação. Desenho mesmo. Um desenho de um baixinho, bem baixinho, e um outro bem alto, bem alto. Coloca os caixotes para poder ver atrás do muro. Coloca os caixotes embaixo, é dos dois para ver. O altão já está enxergando lá na frente. Os caixotes devem ser colocados embaixo daquele que é baixinho. Isso é equidade, para que ele tenha a igualdade nas condições de buscar olhar em cima do muro. Não colocar caixote para ele ficar muito maior que aquele lá que estava sem caixote nenhum. Só porque ele é baixinho. Entende? A inclusão? Entende? Essa falácia toda. Essa falácia começa aqui, as ideologias começam aqui, com o negócio de economia, com o negócio de igualdade. Olha, a Mishnah nos trazendo para o mundo real, e um mundo real e difícil de engolir esse mundo real, né? Bom, o segundo ponto de vista do Midrash representa, esse foi o primeiro, né? Desculpa, cheguei a me engasgar, vou ter que tomar de novo aqui o Gatorade. Ai, ai. Bom, o segundo ponto de vista do Midrash representa a teoria de que as diferenças religiosas foram as responsáveis pelas contendas e violência no mundo. Desafortunadamente, isto também pode ser documentado. Que pena, né? Mas pode. Muito sangue foi derramado como resultado de um idealismo distorcido, do fanatismo religioso, de guerras santas, tá entre aspas isso, quando que uma guerra é santa? Destinadas a perpetuar uma determinada fé verdadeira que uns procuravam impor aos outros. Está aí até hoje. O que aconteceu foi que esse assassinato de Caim é o seguinte. Então ele pode ter matado seu irmão por este motivo. Ele pode ter matado seu irmão por aquele motivo. Hoje, todos os motivos estão reunindo e Caim continua matando Abel. Só que com tudo reunido. A terceira explicação para a atitude de Caim leva à teoria aqui eu acho que é Xerxes Lafemme, tá? O impulso primitivo de conquista sexual, porque como não é em hebraico, tá parecendo uma coisa francesada, antiga, que move o homem, pode estar subjacente em muitas das agressões e desestabilidades sociais do mundo. Os descobrimentos pioneiros de Freud indicaram até que extremo tal motivação, tal motivação pode se encontrar no inconsciente humano, quando não no pensamento consciente. Olha só, tá? As deturpações sexuais, né? A podridão, aquela podridão que estamos aqui novamente, lembra? Olha pro teu tzitzit. Você não usa tzitzit, não é judeu? Olha para Deus, olha para cima. Então aqui Freud fala que tanto inconsciente como conscientemente. Aqueles desejos que vão além do desejo, que são não só podres, são violentos e são loucos mesmo. Uma coisa complicada de conseguir compreender como que um ser humano espiritual, tem lá o seu espírito, a sua alma, não respeita o seu próprio corpo, porque quando ele violenta, ele desrespeita o corpo do outro, mas quando ele violenta, ele desrespeita o propósito do seu próprio corpo. Então tem aquela loucura sexual na cabeça. Bom, os descobrimentos pioneiros de Freud, já li isso aqui. Segundo Homero, a guerra de Troia começou por causa de uma mulher. Ele coloca isso, Helena de Troia. Ele coloca isso entre parênteses, eu achei muito interessante, por isso eu li, mas não vou entrar nesse assunto. Porque aqui nós já falamos muito de gente que não é lá do judaísmo, já falamos de Karl Marx, agora já estamos falando aqui de Troia, não quero saber. Em certo sentido, o assassinato de Hevel por Caim pode ser considerado a primeira guerra mundial. Entenderam, né? Então agora estão guerreando sem parar, continuam matando Abel, né? Caim continua matando Abel, só que agora ele tem vários instrumentos.
instrumentos de tortura, instrumentos de armas, ele tem a política, ele tem as ideologias, ele tem a própria mídia, que nós estávamos falando que é para ser do bem e não do mal. E fora o resto, né, os problemas religiosos e tudo mais. Em certo sentido nada. Estes são, então, os principais motivos capazes de levar pessoas e nações a cometer uma agressão, até mesmo assassinato. Onde está a sabedoria nesses casos? Na ausência do temor ao pecado. A sabedoria e a inteligência são utilizadas para racionalizar os atos de violência e injustiça e para provar que são supostamente necessários e justificados. Entenderam? Que não preciso nem falar, né? Você faz aquilo do que nós estávamos falando no comecinho de Karl Marx. Todas as coisas são justificadas pela igualdade, justificadas pelo Deus único, justificado por não sei o que, cada um dizendo que aquele lá é único ou não é. Nós sabemos que é um só e pronto. E essas discussões todas, esta relação entre sabedoria e temor ao pecado tem uma aplicação surpreendente ao professor e ao pregador. Olha só, muitos educadores profissionais só se consideram transmissores e comunicadores de conhecimentos. Afirmam que sua vida pessoal só diz respeito a eles mesmos e é irrelevante para a sua vocação como professores. Lembram daquela história que eu contei? É isso aqui que ele está dizendo. O ponto de vista da Torá a respeito dos educadores é de que se deve ensinar tanto com o exemplo como com a lei. E devem inspirar lealmente a seus ensinamentos através da própria devoção, dedicação e piedade. No Talmud, o Rabi Akiva relata como observou a conduta de seu mestre, o Rabi Yehoshua, inclusive nas áreas mais íntimas da vida privada dele. A isto o Rabi Azai objetou: foste tão desavergonhado a ponto de chegar a este extremo? O Rabi Akiva respondeu simplesmente: isto era Torá também para mim, algo que eu devia aprender. O professor que realmente dá instrução é aquele que inspira seus estudantes e os incita a estudar e emular todo o seu comportamento, de modo a agradar ao Todo-Poderoso. Em contraste com isto, que êxito pode ter um pregador da moralidade, como no caso de um proeminente clérigo não judeu do século passado? Está em 1960. Que foi descoberto mantendo um relacionamento amoroso com a esposa de outro homem? Frequentemente, a sabedoria engendra fástio e cinismo quando não é sustentada por uma base de temor ao pecado e não se assenta sobre um leito firme como uma rocha de compromisso pessoal com os princípios ensinados. Essa história aqui do Rabi Akiva, nós vamos lembrar aqui de uma outra história que eu já contei também, que é aquela, então nós não vamos dar nome, nem vamos dizer se é o Rabi Akiva, que o aluno, o discípulo do rabino, ele resolveu se esconder embaixo da cama, do seu mestre, para ver como é que ele agia, né, sexualmente com a sua esposa. Porque, né, veja que parece, meu Deus, será mesmo? Será que ele não era um promíscuo? Olha a ideia. Então, o seu mestre ensinava como tratar a esposa, como tratar os filhos, como viver uma vida em família, como ser idôneo, enfim, né? Ensinava, dava alguns exemplos, mas este exemplo ele não tinha visto. Então ele se escondeu debaixo da cama para ver se realmente o rabino tratava a sua esposa como ele ensinava. É estranho, né? As histórias do Talmud, elas são periclitantes. Na verdade, é precisamente este elemento pessoal que a nossa Mishnah destaca, pois, traduzindo literalmente, fala do temor ao seu pecado. Para ser eficiente a ação da pessoa, para evitar o perigo, deve surgir da percepção de que se trata de algo profundamente individual e necessário para o seu eu essencial. Ela precisa reconhecer que pecar seria destruir sua integridade e seu próprio ego. Se alguém se queimar tocando um forno quente, será mais cauteloso da próxima vez. Assim, uma pessoa que considera um deslize religioso como seu pecado e seu fracasso pessoal, terá fortes razões para se conter no futuro, entende? Já conhece, já sabe, já teve o exemplo. Esta consciência e ação de evitar o pecado exigem
de evitar o pecado exigem, como consequência, que recordemos as nossas falhas em vez de regá-las ao esquecimento. De relegá-las ao esquecimento. Em nossas orações de Rosh Hashanah e Yom Kippur, dizemos a respeito do Todo-Poderoso que ele recorda todas as coisas que estão esquecidas. Disse que o Rabi Shanshon Rafael Hirsch, maravilhoso Shanshon Rafael Hirsch, que nós utilizamos muito aqui para as parashiot, lembram dele? Ele tem a Torá comentada maravilhosa, azulzinha. Rabino Shanshon Rafael Hirsch interpretou isto assim: a divindade recorda as coisas que procuramos esquecer. Por outro lado, ele esquecerá as coisas que lembramos. No domínio das mitzvot, tendemos a esquecer algumas boas ações, uma certa observância religiosa e alguma atitude moral que realizamos. Provavelmente, pensamos que não tem muita importância. O Todo-Poderoso, contudo, não passa por alto este mérito. Ainda que o tenhamos esquecido, ele não o fará, mas sim o terá em conta para determinar o nosso destino. Lembra? Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por outro lado, às vezes podemos recordar muito bem algumas das nossas mitzvot. Por exemplo, um homem entrega uma doação para a caridade na segunda-feira e durante o resto da semana recusa pedidos de ajuda com o argumento de que já contribuiu. Tal lembrança será a causa para que o Todo-Poderoso se esqueça de contabilizar o valor da primeira ação. Essa foi boa, né? Por essa vocês não esperavam, pois é. Então você deu uma tzedakah hoje e passa a semana inteira justificando que não vai dar mais porque já deu. Talvez Deus esqueça desta que você deu quando estiver lá em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isto se aplica igualmente à área das averot, que são os pecados e transgressões. Se você cometer um pecado e se arrepender de todo o coração e em seguida usar a clara lembrança da sua má ação para evitar futuros atos errôneos, o Todo-Poderoso esquecerá o seu pecado. Contudo, se você pecar de manhã e à tarde e tiver esquecido disso completamente, o Todo-Poderoso se lembrar do caso e então, ai de você. Lembram sobre o Lashon Hará, que nós falamos aqui sempre? Fez Lashon Hará de manhã, não tem problema, se arrependa. Que problema tem, mas enfim, já que fez, se arrependa, faça chuvá e à tarde não repete. E aqui o final da frase é ai de você. Essas cositas que acontecem. Essa foi a Mishnah 11 do capítulo 3 do livro do Sr. Irving Bunin, baseado não, né? Ele é comentários sobre os ensinamentos dos sábios do Talmud, a ética do Sinai. Os sábios do Talmud são aqueles que fizeram as Mishnayot dentro do tratado de Talmud, o Pirkei Avot, a ética dos pais. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ler hoje o Salmo 12, foi um pouco longo, tiveram uma boa contação de histórias e podemos sim trazer para os dias de hoje, né? Com a ajuda de Deus, nós encontramos muitas coisas que nós podemos utilizar na nossa vida, não repetir, não fazer, temer antes de sermos sábios, não acharmos que somos sábios além de tudo e que por isso não precisamos temer, não acharmos como infelizmente o rei Shlomo achou que por ele ser quem ele era, para ele não valia certas coisas. Somos iguais perante Hashem. As nossas diferenças, elas são aqui, para que nós nos completemos como seres humanos. Vamos ler o Salmo 12 e ficarmos felizes por ter completado mais uma Mishnah, mais um ensinamento deste livro maravilhoso do Sr. Irving Bunin. Salmo 12. Ao mestre do canto, acompanhado na Sheminite. Um salmo de David. Salva-me, Eterno, pois não há mais piedosos. E dentre os filhos dos homens desapareceram os que te são fiéis. Falsidades são pronunciadas por cada qual para com seu próximo. Com duplicidade falas aduladoras. Destrói, ó Eterno, os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Aqueles que dizem prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos, quem pode ser como nosso Senhor? Pode ser nosso Senhor, por causa dos gemidos dos desvalidos e do roubo contra os carentes.
Agirei agora, dirá o Eterno, trarei salvação aos que por ela suspiram. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata, por 7 vezes depurada no cadinho. Tu, Eterno, os protegerás, preservá-los-ás desde agora para sempre. Em vão os circundam os ímpios, enquanto dentre os homens eleva os piedosos. Shalom a todos, digam amém, se concordam.